É. Ó. Tá vendo que eu tô floreando? Ali tá falando a diferença do velho lá da parida. Não, mas é que lá, gente. Ele é único. O senhor lá, ele é único.
Olá, hoje eu vou contar a minha segunda ida à Fazenda Mandioca. Chegamos na Semana Santa em abril, né? E eu estava muito emocionado para voltar à Fazenda dos meus tios, né? E dessa vez eu iria encontrar a minha prima, né? Que a gente não se via há mais de 15 anos. Eu tinha muita expectativa de encontrá-la. Bom, eu fui com a minha mãe para a Fazenda na Quinta-feira Santa. Na Quinta-feira Santa a gente foi para a Fazenda. E fomos uma quinta-feira já anoitecendo. Chegamos na cidade de Itapira, né? E lá em Itapira meu tio foi nos buscar. E fomos para a roça. Ele falando que a estrada estava meio ruim ainda, por causa que tinha chovido. E a gente teve que dar uma volta para chegar na fazenda dele pelo lado do Chapadão. Beleza. Chegamos lá, chegamos na noite da quinta-feira, já era noite de quinta-feira? Esqueci, eu não me lembro. Era noite de quinta-feira. Era noite de quinta-feira, chegamos, novamente, né, a minha tia tinha feito um jantar para nós e literalmente comida em fogão de lenha é a melhor coisa que existe. E minha tia, ela cozinha muito bem, digamos de passagem, né? E chegou a sexta-feira, na sexta-feira santa, né? A minha prima chegou, né? Chegou a minha prima com a namorada e o cunhado. E quando eu vi minha prima, eu fiquei muito feliz, porque minha prima é muito querida, né? A selfie que eu tenho aí é com ela. É uma pessoa assim, super gente boa, tem um coração muito grande. Eu gosto mais dela, né? Aline, esse vídeo é dedicado a você, hein? E E aí eu conheci a namorada dela, a G, e o irmão da G, o Ronaldo. Muita gente boa, né? Para começar, eu que achando que eles eram bolsopus, né? Ainda bem que não eram, né? Mas eu tinha essa. Não sei porque eu fiquei com essa ideia na cabeça, né? Que eles fossem, né? Ainda bem que não, né? Aí seria muito irônico, né? A gente do grupo do abecedário, né, ser Bolsonaro, né? Ainda bem que não. E na sexta-feira, bom, na noite de quinta ainda, a minha mãe estava se queixando que estava com gripe, né? E eu lembro que na noite de quinta que eu brinquei com ela, mas acho que você tá com dengue, né? Tá dengosa. Na sexta-feira, minha mãe ficou pior, né? Ela tava pior, que ela só ficou à base de remédio, a minha tia dando remédio para ela. E, no sábado ela já queria ir embora. Ela já queria ir embora com a desculpa que na segunda-feira tinha que fazer lá. Minha mãe é professora, né? Professora de pré-escolar. E ela tinha que voltar na segunda-feira ela tinha que fazer projetos, programa, planejamento, isso, fazer planejamento para a escola. E ela queria ir embora, e a pressão para ir embora no sábado, e eu, sinceramente, não queria ir embora, né? Porque eu estava curtindo ali o momento, né? Com a minha prima, com a G, com o Ronaldo, eles estavam ali refazendo o lago dos patinhos, né? Então eu não queria ir embora, né? Eu queria continuar ali, eu queria ficar ali, né? Aí eu falei assim, não, peraí, deixa eu perguntar à minha prima se na hora que ela for embora, se ela me leva de volta para Araxá. Beleza, ela disse que sim, não tinha nenhum problema, que ela me deixava de volta em Araxá, né? E aí eu consegui despachar minha mãe, né? Minha mãe foi embora. Aí eu fiquei, né? E eu lembro que a G e a Aline é minha prima, elas ficavam conversando, né? Que cachoeira a gente vai amanhã, que cachoeira e tudo. E aí eu queria entrar dentro, né? Eu tô pensando assim, ai, que me chama que eu vou, hein? Eu não trouxe a minha sunga, não, mas a gente improvisa aqui com o short, né? Vai, me chama que eu tô indo, né? Aí a minha prima me falou, não, você topa ir amanhã com a gente na cachoeira? Na hora eu falei, tô dentro, vambora.
Aí, no, no domingo, domingo de Páscoa, né? Até minha tia achou estranho, não. Eram o quê? Eram umas 9 da manhã, mais ou menos. Eu estava de pé. Né? Eu falei para minha tia, eu tenho assim quando eu sou convocado para um passeio assim, eu não posso perder, né, a hora, né? Me falaram para acordar cedo, eu tô aqui a posto, né? E apesar que me falaram para acordar cedo às 7h30, 8 da manhã, mas a gente só foi sair já quase 10 e tanto, 10 e alguma coisa, 10h30, né? Aí fomos buscar essas cachoeiras, porque era. Deixa eu lembrar o nome aqui da cachoeira. São duas, né? Deixa eu lembrar o nome aqui. Eram duas cachoeiras. A gente ia na Cachoeira Boa Vista e na Cachoeira do Fundão, né? De fato, ninguém sabe onde era, né? Mas a G colocou lá no carro, lá no GPS, os dois endereços e bora pegar a estrada. E fomos para a região da Serra da Canastra. Não entramos no Parque da Canastra. Ficamos na região da Serra, né? Toda aquela região ali, né, onde ficam as cachoeiras dos Bandeirantes, da Boa Vista, do Fundão e etc. E pegamos a estrada. Eu nunca tinha viajado para aquela região ali, que eu me lembre, né? E beleza. Andamos, estrada ruim, né? Uns trechos lá que para quem estava entrando na fazenda dos outros, né? Na casa dos outros. E a estrada estava tão ruim que aí você tem que descer e ir a pé e pro carro pegar um desvio, né? Beleza. Até que chegamos, antes de chegar na região das cachoeiras, de longe a gente viu um paredão, né? E se vê as duas cachoeiras. Você vê as duas cachoeiras, assim, você tá de frente ao paredão, assim, uma grande distância, e você vê tanto a da Boa Vista, a da Boa Vista que estava à esquerda, né, à esquerda, e do Fundão que estava à direita, né, para quem vai, na nossa direção. Aí decidimos, vamos primeiro na Boa Vista, e fomos para Boa Vista. E chegando lá na cachoeira da Boa Vista, já vimos o dono lá da fazenda, né? Da região ali, que tem que pagar ali um pedágio, né? Sei lá, uns R$ 10, para a gente usufruir da cachoeira, né? É negócio. E quando chega, e aí vamos andando, né? Aí descemos do carro, vamos andando por uma trilha e via a cachoeira, né? Já está o barulho da água. Aí vamos andando, o Ronaldo na frente, eu era o segundo, e atrás de mim, numa certa distância, estava a Aline e a G. Bem, vamos andando. Aí eu vi que o Ronaldo vai atravessa assim, tinha um caminho assim, um barro, né, lodo, né? Aí eu vi que ele passou, só que eu estava a uma distância, não vi onde ele pisou. Aí quando chegou a minha vez, eu vi, né, acho que umas pedras e a terra. Eu não sei por que eu fui e pisei no barro. Quando eu pisei no barro, meu pé afundou, né? Aí a minha prima lá longe começou a rir, começou a gritar. Não acredito, já atolou, tá atolado. Tá atolado. Né? Aí não, eu falei para ela, não tô atolado, já atolei, né? E o pé cheio de barro, né? Os dois, que os dois. E fomos andando, né? E a gente foi andando. Chegamos na cachoeira, tinha ninguém, só nós ali, né? E é isso que ainda é feriado, né? Aí chegamos, é, eu tirei o tênis, né? Tirei o tênis. E era assim, eu na minha cabeça, pensava assim, nossa, uma cachoeira vai ter uma areia, né? E nada, era pura pedra, um pedregulho, né? Aí resolveram, não, vamos chegar até mais próximo da queda d'água, né? Porque a gente estava de um lado e a cachorra estava do outro.
Então a gente foi andando sobre as pedras, aquele sacrifício todo andando sobre as pedras, passando assim, no meio das umas árvores, para sair do outro lado, cheio de pedra também, para alcançar onde tinha a queda d'água. Aí, aí chegamos ali, né, fizemos aquela selva, então, dos nossos quatro, né, tínhamos a selva, e eu entrei naquela água, minha prima entrou primeiro, né, que ela é mais aventureira, né, que ela é gelada, e eu fui em segundo. Nossa, que água fria! Congelou a minha alma. Mas dava fria, mas depois você fica um certo tempo dentro dela, o organismo acostuma, né? Só que o fundo, cheio de pedra, eu pensando, nossa, eu devia ter vindo de tênis, ou de chinelo, né? Eu não sabia que era cheio de pedra. Aí, quando estava dentro da água, a gente dá um grito, né, falando que tinha uma aranha. Né, uma aranha entre as pedras. Porque eu lembro que minha prima falou assim, olha, cuidado, né, que tem aranha entre as pedras, né? E quando eu olhei assim, eu olhei e pensei, parecia uma armadeira. E depois eu fui fazer uma pesquisa no Google, não era uma armadeira, era mais uma aranha d'água, né? E que no corpo dela assim parece a cara de no abdômen dela tem uma cara assim de um macaco, né? Eu ficava brincando, a aranha é macaco, né? Aí ficamos ali naquela água ali, né? A minha prima nadou um pouquinho, né? Eu fiquei mais assim dentro da água, indo para um lado e para o outro. Aí não lembro quanto tempo. Aí escutamos vozes, né? A galera tava chegando, né? Acabou a nossa cachoeira privada, né? Particular. Aí saímos, voltamos pro outro lado, né? Onde tínhamos deixado nossas coisas. Ficamos ali de novo, conversando, na paisagem, o povo lá gritando, entrando na água, fazendo escândalo. Aí a gente decidiu, agora vamos para outra, né? Para a Cachoeira do Fundão. Beleza, vamos embora, né? Cachoeira do Fundão. E nós fomos andando, voltamos, né? A minha prima falou, cuidado, põe eu tô lá de novo, né? Aí eu falei assim, não, nós temos que pisar, né? Aí voltamos, entrando no carro e fomos procurar a Cachoeira do Fundão. E vai andando, andando, para numa fazendinha, pede informação. Primeiro entramos numa que dava para a cachoeira e a gente tinha uma casa, né? A gente voltou nessa casa para perguntar onde era a entrada para a Cachoeira do Fundão, porque a gente tinha visto ela. Só que a G chamou e a dona da casa nem saiu, né? Para nos atender, né? E lembrando que essa mesma casa ali, eu acho que é do mesmo dono lá digamos assim, da área onde está a cachoeira do Boa Vista, né? Então, porque a gente saiu dali, fomos andando não sei quantos quilômetros, até entrar em outra propriedade, vai pedir informação, e lá dessa propriedade a gente conseguia ver um pouco da cachoeira. E ele falando, não, vocês têm que voltar e é por lá mesmo, né? Nos guiou até quase na entrada lá para ir para a cachoeira. E a gente passou, né? A gente passou pela mesma casa ali, né, que a moradora não quis papo com a gente, né? Da informação. A gente foi, andou, aí chegou no ponto que a gente preferiu deixar o carro e ir a pé, né? Porque o carro podia ficar preso, porque a estrada estava horrível, ele podia estragar, né? Então era melhor a gente ir a pé. Então a gente foi a pé. E andamos muito, muito mesmo. Fomos andando, né? E ainda chegou no ponto que a gente não via mais a cachoeira, porque a gente ficou tão acho que meio próximo dela, que ela se escondeu no paredão. A gente foi andando, aí chegou num ponto lá e vimos as vacas correndo, as vacas correndo para do outro. Aí, eu não sei o que que eu lembro que a gente falou assim, por um dos bezerros, ó, toma conta aqui, depois que eu voltar eu vou te trazer, sei lá, capim, né? Pra tomar, acho que é tomar conta do carro. Pra ninguém passar, né? Aí a gente foi lá pra frente, o gado começou a correr como doido, né?
E a gente, aquele medo que aquela gadaiada, literalmente a gadaiada, viesse na nossa direção, mas eles acabaram descendo assim, entrar na água, subindo para outro caminho. E a gente achou que deve ser por aqui que a gente tem que passar, né, para acessar a cachoeira, né? A gente tava pensando em seguir o gado, né, porque a gente não encontrava o caminho para levar para a cachoeira, porque não tinha trilha, né, onde a gente estava. E era por assim, um pedregulho, um mato, aquelas árvores cerradas, assim, aquelas pequenas, retorcidas, né? Nossa! Aí a gente falou, não, a gente vai ter que passar por aqui, onde tem essa água, né? Porque tinha um local que a gente pensou, não vamos seguir o gado vai dar para a volta por cima, a cachoeira tá para cá, não tá para lá. A gente vai ter que entrar aqui, ali na frente tem água, né? Porque a gente escutava a cachoeira e essa água que estava passando era da cachoeira. Aí eu falei, bom, eu já molhei meu tênis lá atrás, né? Que eu pisei e meu pé ficou atolado. Eu não quero mais molhar meu tênis. Eu falei, minha prima, eu não vou mais molhar meu tênis, né? Aí eu tirei os tênis, né? Aí eu tava com uma bolsa, né? Uma bolsa que eu tava levando roupa, né? E eu tava nessa bolsa, né? Fazer uma bolsa escolar. Aí eu peguei, né? Quando chegou assim próximo da água, eu pensei, gente, eu tô com o celular na mão, na mão, os tênis na outra mão. É melhor guardar esse celular dentro da bolsa, vai que cai aqui na água, né? Seria muito triste. Aí naquela coisa, né? Trocar de mão em mão para poder abrir a bolsa, um dos meus tênis cai na água. Aí pra quê? A excomungada olha e vê, né? E começa a rir. Não é que você disse que não queria molhar o tênis? E isso é coisa aí de mim. E a G perdendo o chinelinho dela que tava indo embora na água. Aí eu já fiquei com raiva, né? Entrei lá ainda descalço, né? Dentro da água. Falei, não, vou sair aqui, eu ir lá fora, eu vou colocar o tênis, né? Completo molhado. Diabo, molho de inferno, né? Aí eu saí, o Ronaldo na frente, falando assim pra gente, ó, cuidado, que aqui tem arame farpado dentro da água, né? Lá onde pisa. Eu tava descalço, né? Então tinha um cuidado mais redobrado. Mas saindo do outro lado, tá tudo molhado, aí você coloquei o tênis com o pé molhado mesmo, assim, não dá pra ir descalço mesmo. Aí fomos andando, não, fomos andando, e a gente via um pouco da cachoeira, mas chegou num ponto, né? Que a gente que se guiava, que não tinha mais como passar. Não tinha mais como passar, porque chegava assim como um pequeno abismo, tinha um paredão, né? Aí a gente olhou lá de cima, tinha árvores, muitas árvores e pedra, e você escutava ainda o barulho da cachoeira, mas já não via a cachoeira. Dizem, gente, por aqui não dá pra passar, não. Não tinha como descer. Nem, acho que nem com rapel, né, pra descer por ali, né? Aí voltamos, né? Fomos voltando para lá onde meu tênis caiu na água, né? Entramos, aí eu falei, vamos ficar aqui mesmo. Ela tá ficando tarde, não vai dar tempo, chegar nessa cachoeira, vou ter que deixar para outra oportunidade, né? E ter que me incluir, hein? Porque na próxima ida aí eu quero ir nessa cachoeira, né? Porque elas ficaram de voltar num outro momento, né? Aí entramos na água lá, né? Então, vamos ficar aqui mesmo, né? Aí uns mosquitos, um monte de mosquito juntou na gente, né? E eu pensei, gente, eu não posso ter dengue, não, nem malária. Por favor. Se tiver da febre amarela aí, tô nem aí, não, que eu tô vacinado. Mas não pode ser de dengue nem malária. Aí, beleza, né? Ficamos ali, escutamos uns carros, né? Que tinha cruzado o caminho que a gente fez a pé e chegado bem próximo onde a gente estava. Aí umas pessoas escutávamos, né, as pessoas descendo os carros e tudo. Aí alguém foi andando, chegou próximo lá onde a gente estava, aí a gente falou assim,
A gente falando, a gente não encontrou o caminho para a cachoeira, não. Fomos até uma certa parte e já não tinha mais como passar e voltamos entrando na água. Aí eram umas pessoas que tinham um grupo, uma parte do grupo que estava do outro lado, gritou para eles que parece que eles tinham encontrado uma entrada, um caminho para essa cachoeira. Aí a gente ficou lá ainda mais um tempo, aí saímos, né? Ao sair, eu fiz aquela selfie também nisso aí com a minha prima, né? Que a gente dá para ver a água no fundo, né? E vamos andando, 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 chegou no ponto que a G falou assim, não, eu acho que é por aqui, eu acho que esse pessoal, ele deve ter pegado esse caminho aqui, né? E a G foi desceu, a gente ficou ali, o Ronaldo e eu ficamos parados, e a G desceu, foi descendo, ela foi descendo, foi andando, né? E ela achava que era ali mesmo, era o caminho, e só que a Ali não estava com muita paciência, ela não queria mais descer porque ela estava achando que estava ficando tarde. E eu pensei, gente, se alguém mais descer e seguir a G, eu vou também, né? Porque dentro de mim tinha vontade, ai, vamos lá, né? Vamos encontrar essa cachoeira, vamos, nós estamos aqui mesmo. Aí passou um tempo que a gente estava lá embaixo, ela resolveu voltar, né? Falou assim, não, é melhor voltar, outra ocasião, que vai ter mais tempo e tudo. E eu falando, eu acho que o que seria mais recomendável na próxima vez, se vocês tivessem um drone, porque o drone pode ver por cima qual é o caminho, né? Não só dessa cachoeira, mas qualquer outra coisa que vocês forem fazer, né? Aí eu deixei para ela essa ideia do drone. Aí voltamos, andando tudo de volta, até pegar o carro e vamos voltar. Aí quando a gente passou por essa casa, onde a moradora não quis sair, e a G tinha que pegar outra vez o do Wi-Fi para colocar no carro, para mostrar o caminho para a Fazenda Mandioca, né? Aí, surpresa nossa, quando chegamos aí, o senhor lá da fazenda, onde está a cachoeira da Boa Vista, ele estava na porta. Então ela parou, conversou com ele, aí saiu a mulher do homem lá, né? E ficaram lá batendo papo com a G e ninguém andava, né? Que perdeu mais tempo perdido, né? E ali ficou mais impaciente, né? Que a G só ia pedir o Wi-Fi para poder colocar no carro, poder ir para a fazenda, né? E depois a mulher não quis sair, agora ela saiu, né? Para bater papo. Entramos no carro e vamos embora, né? E vamos seguir o GPS do carro até a gente voltar para a fazenda Mandioca, né? E essa aventura, ela durou o dia inteiro de domingo, né? O dia inteiro mesmo. Aí chegamos lá na fazenda, já eu não lembro a hora, às 6, alguma coisa, às 6 da tarde, ainda tava de dia, né? Que eu achei que a gente chegaria só de noite lá, né? Aí beleza. Aí chegamos, aí já na hora do jantar, né? Praticamente, né? A, mi- a, a Aline vai e conta, e conta noite da Aline, ela conta o pai dela que eu tinha me atolado, que eu tinha dito que não queria que molhar mais meu tênis, e meu tênis caiu na água, né? Para que o meu tio começou, né, a falar e pegou para Cristo, né? E sem contar que no sábado, né? No sábado, que eu ajudei lá, né? Assim, eu era o supervisor da obra lá do lago, né? Lá do Marreco, né? Que eu fiquei lá como supervisor fazendo os vídeos, né? Eu, do nada, assim, o Ronaldo olha para mim e fala assim: Nossa, eu tô quebrando a cabeça para saber que sotaque é o seu, né? Porque você tá falando como se fosse sotaque da Paraíba. Só que ele falou isso com o meu tio presente na mesa.
Ah, meu tio acabou comigo. Começou a me chamar de Paraíba pra cá, Paraíba pra lá, que eu era, no México tinha Paraíba, né? E ficou, né? Eu falei, Ronaldo, por que que você ficou comigo lá o dia inteiro do sábado? Por ter perguntado isso pra mim lá, por que que você tinha que falar isso aqui, junto com meu tio, né? Porque você aí não perdoa, né? E acabei ficando lá foi no sábado, domingo, na segunda, com esse apelido, Paraíba, né? O Paraíba, Paraíba. Porque quando eu falava com eles, né, eles percebiam o sotaque, né? Por isso que eu coloquei num dos meus vídeos, né? Sou internacional em Araxá, né? Porque percebi o sotaque, né? Quando eu queria falar em português, saía, às vezes, umas palavras em espanhol misturadas, né? Assim, gente, já me confundiram com baiano, agora com Paraíba, tá bem na fita, né? Aí, na segunda-feira, amanhecemos com a notícia da morte do Papa. Olha, que é inesquecível, no dia 21 de abril, né? Que o Papa Francisco tinha morrido. E a gente estava montando as coisas para poder ir embora, né? Que a gente tinha que ir embora, né? Além do mais, eles moram em Uberlândia, né? Que é longe de Araxá. E sinceramente, eu não dava querendo ir embora, não. Sabe? Me deu uma coisa, né? Senti uma tristeza, sabe? Assim, um aperto, assim, né? Aí eu quis tirar uma selfie com os meus tios, né? Aí eu tirei uma selfie com eles. Uma selfie, não, uma foto com eles, melhor dizendo, uma foto com eles, né? Que vocês já viram aí também. E na hora que a gente pegou a estrada e fomos na estrada, assim, embora, né? Eu dei vontade de chorar, sabe? Deu uma tristeza, assim, que eu não queria ficar mais. Porque também se aproximava o momento de ir embora, né? Porque era 21 de abril e eu iria embora de Araxá no dia 23 de maio. Então eram um mês e 2 dias, podemos dizer assim, né? Então eu não queria, Benjamin não queria. E sem contar que quando eu estava lá acho que isso foi num domingo, não sei se foi no sábado ou no domingo, que ficou o meu tio, minha prima e eu na cozinha. é, sabe, eu contei assim coisas assim que eu não vou contar por aqui, né, porque aqui é público, né? Mas, sabe, emoções assim, é, fortes, né? É, eu, sabe, coisas assim que já tinha vivido, eu acabei colocando para fora, né? Sensações e tudo isso. Então, isso também me deixou marcado, né? E quando a gente foi despedir, eu lembro do meu tio me abraçando, né? Tanto ele quanto a minha tia, desejando para mim o melhor de tudo, né? Que eu era um vencedor, que eu tinha, quando eu decidi ir embora de Araxá e vim para cá. Então, as palavras dele, né, me tocaram muito. Então, também, eles também não queria, me fazia querer ficar mais tempo, né? E aí quando a gente estava na estrada, né, para ir embora, acho que foi isso, né? Não, eu olhar, vai embora, eu via a paisagem assim, me trazia, olha, nostalgia, né? A coisa que eu vivia aqui há 2, 3 dias, para mim era nostalgia mesmo. Tanto que eu tava gostando daquele lugar. Então eu queria ficar mais tempo, né? Além do mais, porque eu podia trabalhar estando ali, né? E também, depois dentro do carro lá, que já tinha já pegado entrosamento com a gente, com o Ronaldo, eu falei, né? Olha, eu pensava que vocês eram bolsominions, né? Assim, não, que é isso, né? Como é que você achou isso da gente? Né? A gente que é da LGBTQI, abecedário mais, né? Não, nunca, isso é muito contraditório. Aí eu falei pra ele, então agora eu me sinto em casa, né? Assim, agora eu tô sentindo em casa. Fomos, né? Chegamos em Araxá depois lá de uma hora de viagem.
Também para se pedir deles também foi difícil para mim, né? Pedir da minha prima. Aí a minha prima me deu algo muito bonito, né? A minha prima é muito religiosa, ela é muito católica. E ela me deu essa lembrancinha aqui, um tipo de um terço, né? Que ela pegou em Aparecida do Norte, né? Aí que tá comigo, né? Ela me deu, disse para eu sempre ter comigo, para me proteger, né? Aí eu tenho aqui comigo, eu tenho aqui no meu altar do budismo, né? Porque eu sou budista. Mas foi tão bonito o gesto dela que eu falei para ela que onde eu estiver vai estar comigo, né? Porque é uma forma que a minha prima está comigo também, né? Uma prima muito guerreira que enfrentou as adversidades da vida e conseguiu lutar e vencer todas elas. E eu tenho certeza que ela vai vencer ainda muito mais. Então, esse gesto tão bonito dela que ela me entregou na porta da minha casa em Araxá, eu tenho que ir comigo, né? E aí saiu o convite, né? Olha, você precisa ir em Uberlândia, precisa ir em Uberlândia. Aí eu botei na cabeça, eu quero ir em Uberlândia, né? Vamos à Uberlândia da vida. Isso vai acontecer, tá? Isso aconteceu e depois eu conto para vocês como foi lá nas Uberlândias, né? Ou como fala, a terra do Uber. E assim foi, né? Essa foi a minha segunda ida à fazenda Mandioca, ou La Granja Yucca, que foi uma aventura, eu gostei muito, né? Que agora deve esse direito a passeios, né? A cachoeiras, né? A conhecer outra parte de Minas Gerais que eu não, se eu já conheci, eu não me lembrava. Mas digamos que para mim o que mais foi o espírito de aventura, né? O que mais contou, né, em si, né? É isso, pessoal. Depois eu volto trazendo mais um vídeo que ainda não acabou abril. Ainda temos um passeio que fizemos em abril, ok? Então, até o próximo vídeo, pessoal. Obrigado e até mais.